não precisa, né? A apresentação, nosso querido Gilberto. Mas falando sobre mãe, mãe é diferente, né? O poeta disse: erros de filho irrefletido dizem as mães coisa à toa, mas aos erros do marido a mulher jamais perdoa. Quer dizer, mãe é diferente. E sobre esse problema de gêmeo, o Gilson está 1000 anos-luz na minha frente, mas a primeira preocupação quem deu ao meu pai foi ele. Porque lá para trás não existia nem a palavra prematuro, nem existia incubadeira quando nós nascemos, né? Então, quando eu nasci, eu fui o primeiro, o médico botou a cara do lado de fora e falou para o meu pai: tem outro? Aí ele desmaiou. E esse outro foi 45 minutos depois. Já pensaram? Mas nós sempre fomos muito responsáveis. Muito responsáveis, eu e ele. 2 vezes, 3 por semana, minha mãe perguntava: quem foi o responsável por esse mal feito aqui? A gente sempre foi. Mas, Emmanuel diz que Deus nos criou para o amor. Porque é uma lei divina. Então, o amor é uma lei divina. E o amor é o reflexo do Criador nas criaturas. Vem a ser o hálito de Deus envolvendo o universo, o amor. E em nosso lar, Narcisa, conversando com André Luiz sobre o amor, alimento das almas. Ela disse, o amor é o sustentáculo das criaturas. A alma em si apenas nutre-se de amor. No fundo, o verme, o animal, o homem e os desencarnados dependem absolutamente do amor. Sem ele não teríamos existência. Então, companheiros, a regra é amar. Então a gente tem que procurar um jeito de amar. Se a gente ama a pessoa e a pessoa não nos ama, o problema é dela. Mas se nós somos amados e não amamos, aí o problema passa a ser nosso. Então a própria vida terrestre não parece, mas se equilibra no amor. Sem o que a maior parte dos homens se aperceba. E Jesus falou, nem só de pão vive o homem. Porque se o pão é o alimento do corpo, o amor é o alimento das almas. Vocês já viram a pessoa que optou pela solidão, por ser solitário? Ele é diferente. Às vezes ele é até triste, às vezes ele sorri muito pouco, ele é zangado. Então o solitário, ele tem essas características. Porque nós nascemos para interagir, para conviver. Porque é assim que a gente vai desenvolvendo o amor. Num momento de solidão, quando um companheiro se afastou, um amigo estava comentando sobre esse problema da solidão. O Chico Xavier, quando o Valdo Vieira optou por outros caminhos na vida, ele estava muito triste, o Chico. E então um poeta desencarnado se aproximou dele e disse: se um dicionário eu fizesse e o S tivesse ação, eu deixaria saudade, mas tiraria solidão. Falou para o Chico. Emmanuel, André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, disse o seguinte: a alimentação psíquica exercida pela troca magnética que os seres que se amam exercitam, resulta na ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Então, é isso. Quando a pessoa está amando, ela é eufórica, os olhos brilham, ela é diferente. Uma companheira nossa, na faixa dos 40 anos, estava alegre, exultante, aí um brilho no olhar. Aí eu perguntei a uma amiga comum, né? Por que a fulana está assim? Ela está amando. Porque ela estava só até um tempo atrás e
começou a amar, então ficou aquela sensação, porque a euforia, eu fui ver no dicionário, euforia é a sensação de perfeito bem-estar, alegria intensa, expansiva. Daí dizer-se acertadamente que quem ama está eufórico, feliz. Aí eu peguei o Olavo Bilac, que fez uma poesia sobre quem ama, muito conhecida, principalmente do pessoal com mais tempo por aqui. É Ouvir Estrelas o título. E ele disse: ora, direis ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas, disse o nosso Olavo Bilac. E então, meu companheiro, disse um poeta desencarnado que a ausência do amor é pior do que a falta de dinheiro. A falta de dinheiro a pessoa se ajeita, agora a ausência do amor. E ele disse e provou. De Clóvis Amorim, poeta desencarnado: passa o homem sem dinheiro, habituado ao vai e vem. Sem o amor da mulher, o homem não passa sem. Clóvis Amorim. E eu conheci uma senhora num prédio que eu morei, ela era sozinha com um filho de 15, 16 anos. Quando ela chegava do trabalho, que o filho tinha aprontado todo o edifício, escutava a sua voz. Falava, fazia um discurso, criticando, censurando o filho e a empregada, a secretária. Aí ninguém é perfeito, né? Ela casou. Nunca mais ouvimos a voz dela, um silêncio. Nunca mais. Parecia que tinha mudado de edifício, de endereço. Olha o poder do amor, minha gente. O que o amor faz, não é? Ela ficou serena, tranquila. E eu conheci uma outra, vocês podem acreditar. Ela disse, no meu primeiro casamento, meu marido trocou-me pela cunhada. Na segunda relação, ele trocou por uma senhora endinheirada. Na terceira eu fiquei viúva, mas o meu sonho é ter um marido. Na quarta, queria a quarta experiência com o marido, mesmo não dando certo. E vamos ver os desencarnados, o que eles pensam sobre o casamento, sobre o amor. Delfina da Cunha, mulher, um lembrete para os homens enquanto pobres mortais. Se quem casa sofre muito, quem não casa sofre mais. E Juvenal Galeno, um poeta cearense baixinho, um casador incorrigível, ele diz o seguinte: quando eu puder reencarnar, serei homem de juízo, mas casarei novamente quantas vezes for preciso. E casamento é sofrimento, disse ele, comenta a boca do povo, mas quando voltar à terra eu quero casar de novo. Então, gente, uma expectativa divina para que a gente se una e aprenda a amar, porque o objetivo é amar. Então a gente começa amando com exclusividade, depois a gente aumenta esse padrão de amor, passa a amar os que estão mais na frente e depois o nosso amor é impessoal. Disse Leon Denis, numa frase muito bonita, que o amor é o olhar de Deus. Olha que beleza. O amor é o olhar de Deus. Bom, mas aí uma companheira daqui do Eurípides disse, olha, tudo que eu peço, Eurípides tem me arrumado. Mas até agora só não me arrumou um bom marido. Ela não queria só um marido, queria um bom marido. Aí eu me lembrei de uma simpatia baiana, viu, Maura, para arrumar marido, que eu vou contar para vocês. Simpatia de baiano é fogo, viu? Então, olha, numa sexta-feira, um lápis novo, sem uso,
uma gilete nova, sem uso, à meia-noite. Mas, Mauro, olha aí quanta gente anotando a simpatia. Sabe que eu falei isso e uma saiu no final e disse, ué, ele não completou, não falou a simpatia numa outra reunião. No livro, no livro dos Espíritos, na pergunta 386, dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. E quando os espíritos usam de mecanismos, a pessoa é o olhar. Olha, o credor e o devedor se deixam reconhecer pelo olhar. A gente olha para a princesa e diz, é essa. E não é que a ligação, o relacionamento se concretiza? Um rapaz, os espíritos usam também de acontecimentos fortuitos para aproximar as pessoas que precisam se ligar para uma determinada experiência. Então o rapaz, tímido que só ele, pegou o ônibus para ir para a Barra da Tijuca, viu uma moça com a roupa de traje de banho, aquilo tudo, eles se entreolharam, saltaram juntos, foram conversando, ficaram na praia aquele sábado, marcaram o encontro para domingo, começaram a namorar, um mês depois casaram. Foram felizes, 3 filhos, e foram felizes a vida toda. Então, olha, uma bailarina no baile de carnaval esfuziante, com aquelas havaianas, aquelas fantasias havaianas, do teu tempo, né, Jorge Miguel? Eu ouvi falar nessa fantasia. Então, o rapaz ficou tímido, mas ficou impressionado com a beleza, com a desenvoltura do dançar da bailarina, mas quando ela saiu, ele notou que ela esqueceu os brincos na mesa. Ele guardou os brincos e ficou sonhando para, no próximo carnaval, encontrar a bailarina havaiana, só que ele não encontrou. Levou os brincos, mas não encontrou e não iniciou uma aventura. E uma vez um diretor espírita, ele ligou o telefone, aliás, uma senhora ligou o telefone, linha trocada, ligou para ele, ficaram conversando, porque espírita normalmente fala muito, né? E ficaram conversando, marcaram um encontro e namoraram e casaram-se. Olha, gente, quando acontecer as linhas trocadas aqui, é defeito técnico, viu? Não vamos pensar que é espírito arrumando a gente se encontrar, não, porque o que há mais aqui é defeito, linha trocada, né? Então, mas é assim, voltando àquela pergunta de Allan Kardec, né? Que os espíritos se conhecem mesmo, talvez em outros dias, noutra idade, numa vida passada que tivemos, da qual muitas vezes a saudade, em hora de abandono, padecemos. Quem é que sabe da verdade, habitando outro corpo que perdemos, em algum belo país da antiguidade, foi que primeiro nós nos conhecemos. Assim, por isso é que depois, querida, nas aventuras da presente vida, ao te encontrar pelo primeiro dia, cá dentro qualquer coisa me falava, que não sei de onde já te conheci e desde não sei quando já te amava. Então é isso, materializou Soares da Cunha, num soneto chamado Metempsicose, mineiro ele, esse reencontro das pessoas. Bom, na TV os jovens falavam do namoro atual, eu olhei completamente diferente do namoro de antigamente, que era recheado de poesia, era completamente diferente, né? Olha o que os poetas falaram. Namoro que eu conhecia, cantava e ria na estrada, mas quase sempre, hoje em dia, cochicha em sala fechada, disse Leandro Gomes de Barros. Namoro na noite antiga era seresta e sereno. Agora, entre os namorados, o beijo é café pequeno, disse Cornélio Pires. E
Não, hoje não. Hoje eu vi na televisão as moças discutindo entre elas quem ia beijar mais naqueles bailes de Salvador, que a criatura paga um dinheirão por aquela blusa que vai deixar para ficar ali dentro. Então, no final, estavam dizendo, eu beijei 15, eu beijei 20, eu beijei 12. Meu Deus do céu, fiquei olhando, que diferença, não é? No meu tempo, olha, para segurar na mão era uma vitória. Primeiro que o pai era aquele, ficava tomando conta, né? Para ir, para namorar, tinha que levar a irmã mais nova, meu Deus do céu, para poder ir, a coisa então... Depois era uma vitória, a conquista, não é? Nós vivemos numa época do sexo livre, descompromissado, mas Emmanuel, isso para os jovens, Emmanuel disse o seguinte, o sexo em regime de prazer não exime as criaturas das responsabilidades kármicas. Então, o sexo, mesmo em regime de prazer, não exime as criaturas das responsabilidades kármicas. E o que é pior, gera a união acidental, que não estava programada, propiciando encontros de almas inferiorizadas por efeito da atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Olha as consequências que vão por aí. Em Uberaba, certa feita, nós estávamos lá, e um senhor, fazendeiro de Goiás, com a filha cega, mas um rosto bonito, loura, olhos azuis, e ela abraçava o pai e beijava o pai, e o pai beijava a menina, e foram a moça para Uberaba para o pai saber o porquê daquela lesão, daquela situação, daquele espírito que ele amava tanto. Ao final da reunião, Silva Ramos, um poeta, explicou a raiz do problema. Olha a grandeza e o consolo e a importância da reencarnação na vida da gente. Talvez em outros dias, noutra idade, numa vida passada que tivemos, na qual muitas vezes a saudade em hora de abandono padecemos, talvez, quem é que sabe da verdade? Não, essa eu já falei. É outra. Bem que eu notei que tinha alguma coisa errada, né? Essa eu já falei. Então, apaga essa, vamos para outra. Então, no final da reunião, Silva Ramos explicou a raiz do processo, do problema. Nunca te esquecerei, espere-me, querida, disse o guerreiro audaz, a jovem loura e bela. Quantas juras de amor o tempo desmantela, ele que sofre ao longe, ele se casa e ouvida. Mata-se a noiva triste a saber-se esquecida, suporta no além a mágoa que se atrela, nada ouve nem vê, a dor é sentinela que lhe renova o ser, restaurando-lhe a vida. Desencarnado um dia o castelão de outrora, descobre a moça em treva, arrepende-se e chora. Quer dar-lhe um novo berço a refazer-lhe os passos. Hoje, em sítio singelo, é um pai atento e amigo, cultiva o solo em paz e carrega consigo uma filhinha cega a lhe sorrir nos braços. Então vejam, a consequência, porque hoje às vezes a mulher está fragilizada no seu afeto, no seu sentimento, vem um rapaz desse sem compromisso nenhum e seduz e faz ofertas e promessas vãs que ele não sabe que não vai cumprir, mas olha a consequência do passado. Porque, olha, a lei de justiça, segundo o Chico, é a grande prova da reencarnação. Então, voltando ao assunto, ao tema. Então, gente, disse Narcisa no livro Nosso Lar que elevada percentagem de casamentos na Terra são difíceis de resgate. Elevada percentagem de casamentos na Terra são de resgate. E o aluno pediu ao filósofo uma definição sobre o casamento. E Schopenhauer, ele disse, o casamento, meu filho, é uma instituição de problemas. E quem será feliz no casamento? Feliz no casamento? Os filósofos. Mas o problema é que os filósofos não se casam normalmente.
ele disse. E perguntaram a Pitágoras qual é a época ideal para casar-se. Quando você estiver cansado do sossego, respondeu o filósofo. Na verdade, ambos, Pitágoras e Schopenhauer, eram solteirões convictos. Por que existem as decepções, muitas vezes? Em 2 anos, hoje o casamento 2 anos é descartável, né? Dizem as estatísticas. Se chegar a 2, meu Deus do céu, será? Mas sabe por que acontece isso? Eu vou dizer por que acontece isso. Sabe por quê? Olha, pelo menos no meu tempo, a gente se arrumava todo para encontrar a noiva também se arrumava, os gestos eram medidos, ela olhava e disse, esse é o príncipe encantado que eu sonhei. Ele também sonhava, e dizia, não, essa é a princesa dos meus sonhos. E depois, 2 anos, 3, 5, vinha a decepção. Sabe por que vinha a decepção? É porque, via de regra, a criatura casava com a imagem. Aquela imagem inicial, não é? No noivado, no namoro, ninguém contraria. Se a noiva disser, vamos para o inferno, ele vai para o inferno com ela. Ela pode ser o que for. Se ele disser, vamos ao centro espírita, ela vai ao centro espírita. Mesmo não gostando, não querendo. Porque contrariar, por quê? Mas depois aí a coisa muda. Outro dia um homem há muito tempo, foi ao Divaldo, um sexagenário com uma moça de seus 30 e poucos anos e disse, seu Divaldo, mas falou assim mesmo, eu quero que o senhor peça ao doutor Bezerra de Menezes para desencarnar a minha mulher. Mas como que é isso, meu Deus do céu? Não, porque eu encontrei a minha alma gêmea. E eu reparei que, normalmente, essas almas gêmeas, que são reencontradas, entre aspas, são mais bonitas e mais novas do que a primeira. Já repararam? Dizem as estatísticas, são mais bonitas e mais novas do que a primeira, não é? Então, no início, é a alma gêmea, que depois se transforma em algema. Bom, cabe ao mais maduro, agora é conosco, viu, espírita, cabe ao mais maduro segurar a barra do casamento. Seja o homem ou seja a mulher, não importa. O mais maduro é que tem que segurar a barra, deve segurar a barra. E diz Emmanuel que a felicidade é tecida de pequenas realizações. Por exemplo, a mulher inteligente, ela não pode mudar a cara do marido. Ela muda a decoração da sala, bota o sofá no outro lugar, uma cortina nova, ela enfeita, mudar para sair da rotina, gente, para criar motivações para que a coisa continue, porque vira uma rotina, não é? E ninguém cultiva, ninguém consolida o amor através da crítica construtiva, sistemática. Há quanto tempo nós não elogiamos, por exemplo, a nossa mulher? Que está, olha, sempre a rotina da cozinha, do lar, não é brincadeira. Uma vez eu estava sozinho, resolvi fazer batata frita. Eu tinha mais ou menos uma noção. Então estava calor, eu estava de bermuda, então eu peguei a batata frita e sequei, cortei, sequei num pano de prato, naquele tempo papel de pão, né? E botei um pouquinho de óleo assim na frigideira. Olha, quando eu joguei a batata frita, vocês já viram fogos de artifício no dia 31? E aquilo veio, espirrou, era gordura quente na minha perna, fiquei com várias marcas vermelhas da gordura. Eu digo, meu Deus do céu. E aí a Marlene chegou, Gilberto, você tem que mergulhar, afogar a batata no óleo. Aí eu me lembrei daquelas lojas, já que tem aquele coisa que usa. Quer dizer, então, minhas homenagens à mulher, não é? A dona de casa. Então, quanto tempo a gente não elogia as habilidades da mulher? Vamos elogiar. É estímulo, ela precisa disso. Não é só criticar, como elogiar também o homem. Elogiar, não é? Às vezes ela corta o cabelo, a gente tem que estar atento, viu, Mateus? A gente tem que estar... Ela corta aquele meio centímetro no cabelo. Você não está vendo nada, não? Não está notando nada, não?
Ah, blusa nova, ô seu bobão, eu cortei o cabelo meio centímetro, tem que estar atento para saber se cortou ou não o cabelo, não é? Um casal de jovens frequentava aqui, desistiram do culto do Evangelho no lar. Olha, Gilberto, vou desistir. Mas que é isso, meu Deus do céu? O culto é tão importante. Não, vou desistir porque toda vez que a gente ia fazer o culto era uma briga. Começava na escolha dos livros que a gente ia ler. Depois começava na página que ia ler, que não ia o comentário. Aí um dia caiu uma página sobre a fofoca, a maledicência. Eu li, disse a moça, eu li. Quando eu terminei de ler, que eu olhei para ele, ele estava sorrindo maliciosamente e disse, essa página serve para tua mãe. Meu Deus do céu. Não dá certo, Ó. Mas também a moça, uma senhora de seus 50 anos, preparou um bolo, o bolo que o marido gostava. Olha só, gente, no verão, esmerou-se, bolo caro, tinha cereja, tinha cobertura, e no forno, e aquele calor, e ela ali para do sábado à tarde botar o lanche. Botou o lanche com o bolo, botou a primeira fatia para ela, para ele, e ficou esperando o quê? O que a gente espera quando a gente faz um agrado à pessoa? Hein? Sim, mas o elogio quer dizer, sabe o quê? O elogio não, o elogio é o pagamento. O pagamento que a gente espera é o elogio. É o reconhecimento daquilo que nós fizemos. Então ela botou a fatia e ficou esperando o pagamento. Nada. E ela não se conteve, porque a mulher não adianta. Quando ela quer, até Deus cede, ele não aguenta. E ela ficou rodeando a mesa, rodeando. Você não vai dizer nada? O quê? Do bolo. Ah, sim, ele está com pouco açúcar. Meu Deus do céu. Perdeu uma oportunidade, não perdeu? Olha, o bolo está uma delícia. Ainda que estivesse sem açúcar nenhum, ela fez, se esmerou, meu Deus do céu. Vamos prestar atenção nisso. Isso é riqueza, isso é saber conviver. Porque, olha, o médium entrou... Você já viu? Eu conheci uma senhora que ela botava umas sapatilhas, uns chinelos na beira da porta da casa para que a gente entrasse. A gente frequentava a casa dela para que a gente entrasse, tirasse o sapato da rua e botasse aquilo. Ela passava o sinteco naquele tempo, você podia pentear o cabelo, de tão brilhando que estava, né? Então tem mulheres assim, que foram, pelo menos no passado, escravas da limpeza. Não pode fazer nada. E o médium, coitado, vendedor, botou o sapato errado, aquele que a gente usa no casamento, que é apertado, e tinha um calo que estava nascendo, apertou o calo dele, ele só teve visitas que não deram resultado no seu trabalho, calor, quando ele chegou em casa, que ele abriu a porta, escutou aquela saraivada de conselhos. Não bota a pasta na sala, que a sala está encerada. Não bota o paletó na sala, que a sala não é lugar de paletó. E, por favor, não entre com os pés sujos. Ele não sabia se entrava com as mãos no chão, os pés para o alto, né? Aí ele entrou correndo, porque ele estava atrasado para a reunião mediúnica, entrou correndo no quarto, deu uma canelada, ele era magrinho, na quina da cama. E aí ela, em vez de massagear, de consolar, para depois fazer a crítica, disse, pô, você está cego, não enxerga? É a segunda vez que você esbarra nessa cama, essa semana. Quer dizer, além da lâmina da crítica, a lâmina da dor física. Então, se ela fosse lá, não é? Fizesse uma massagem, aquilo tudo, depois, meu filho, com toda a calma, com todo, não é? Medindo as palavras, meu filho, você é um desastrado, você tem que mudar, melhorar. É a segunda vez que você bate da cama. Então é isso, não custa nada. Olha, eu conheci uma senhora que... casada com um italiano, prepararam-se para ir num casamento de um parente. Vocês já viram, né? A mulher
começa 3 meses antes especulando qual é a roupa que vai levar, qual é que não vai, qual é o feitio, consulta a irmã, coisa, parente, amigo, para o enxoval que ela vai botar no dia do casamento. Se chegar no casamento e encontrar uma igual, é um desastre, é um sofrimento. O homem não, é 15 minutos antes. Tá bom, minha filha? Bom, você está com o sapato preto, marrom e o terno preto, muda esse, bota o sapato preto, a gravata não combina, aí ele vai, em 15 minutos resolve o problema dele, né? Então, eu esqueci o que eu estava dizendo, vou ter que começar do início, porque a minha palestra é decorada, então eu tenho que começar do início. Hein? Isso. Sim, o italiano. Aí ela foram para um casamento, no meio do caminho começaram a discutir. Sabe o que o marido fez? Abriu a porta do carro e mandou ela sair. Imaginem isso. Ela não se fez rogada. Sabia que ia passar ali alguns amigos? Era uma criatura extraordinária. Por isso os homens queriam namorá-la. Ela, depois que se separou do marido, queriam namorar, porque ela é uma belíssima criatura, um gênio espetacular, porque fazer o que ela fez, eu sei que todas aqui fariam isso calmamente. Quer ver, Maura? Quem tivesse essa reação, ela esperou um que sabia que ia para o casamento, tomou e chegou no casamento, foi como se nada houvesse. Continuou lá normal. Quem aqui reagiria igual essa amiga extraordinária, fique sentada. Está vendo, Maura? Unanimidade. Todas reagiriam da mesma forma. Bom, o machista resolve seus problemas de outro jeito, né? Estavam os casais numa festa conversando, e ele com 20 anos de casado, os amigos perguntaram, vem cá, meus parabéns, a sua mulher não reclama, fala baixinho, quando ela vai dar uma notícia, alguma coisa, ela olha para você para ver se você concorda, né? Qual é a fórmula para esse sucesso? Começou no casamento. Eles moravam no interior, numa fazenda, quando acabou a festa, que eu botei ela na garupa do cavalo, que nós fomos para minha casa, o cavalo tropeçou, eu falei, primeira vez. Aí andamos mais um pouco, na segunda curva, numa outra curva, o cavalo tropeçou de novo. Eu falei, segunda vez. Aí no terceiro tropicão que o cavalo deu, eu tirei ela da garupa, peguei a espingarda e matei o cavalo. Ela disse, mas você é um desalmado, como é que você faz isso? Um desumano matar o animal. Eu olhei firme nos olhos dela e disse alto e bom som, primeira vez. Nunca mais tive problema. Bom, hoje, com todo respeito, Jorge, as nossas irmãs sacariam primeiro. Bom, continuando. Então, pelo conhecimento espírita, a gente sabe que nada acontece por acaso, né? Temos ampla consciência que a família é instrumento de redenção espiritual. A família, sob o ponto de vista espírita, é instrumento de redenção espiritual. Nós sabemos que o casamento é compromisso espiritual, previamente negociado e acertado lá atrás, antes de entrarmos na encarnação. O casamento é compromisso espiritual, previamente negociado e acertado, ainda que nem sempre aceito de bom grado pelas partes envolvidas. Ora, se as uniões, em sua expressiva maioria, são de resgate, como disse Narciso em Nosso Lar, são ligações que se fazem na expectativa de muitos anos de mal-entendidos e turbulência. Mas a criatura sabe, ela tem consciência. Antes de reencarnar, você deixou a Maria falando sozinha no passado. Você vai agora encontrá-la no mesmo ponto que você a deixou para reencarnar, para ajudá-la a beleza. Então, a gente sabe que vão ser ligações de turbulência, de mal-entendidos. Então, cabe ao espírita suportar o máximo possível, né? Porque estão em débitos com o parceiro que a acolhem.
sabe que terão dificuldades no relacionamento, são mesmo de se esperar as dificuldades, não é? Na grande maioria das uniões que se processam em nosso mundo ainda imperfeito. Então a gente não deve desprezar o importante aspecto que o casamento, repetimos, foi combinado e aceito com a necessária antecipação, precisamente para neutralizar as diferenças e dificuldades que persistem entre os dois, mas houve preparação para isso. Ambos se prepararam para a suportação daquela situação. Então, meus amigos, nós encontramos como vencer essas dificuldades, o quê? O conhecimento de que o que nos dá força e motivação para suportarmos as diferenças? É uma lei. É uma lei. A lei da reencarnação. Não é isso? A gente sabe que tudo está embutido na lei da reencarnação, que não acontece. A criatura que por opção foi ao casamento, aquilo tudo, foi um casamento acertado antes, pode ter certeza. Então, vai depender da gente. Diz Emmanuel, no livro Ideal Espírita, ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a a mergulho na lagoa do vício. Hoje temos-la de volta, por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem abandonamos a companheira inexperiente, amíngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Então, habitualmente o homem recebe a mulher como a deixou e no ponto em que a deixou no passado próximo, para dar continuidade à obra de resgate ou de elevação no tempo de agora. Tinha um médium, não era daqui não, que a mulher dele era completamente desequilibrada, nervosa. Chegava na reunião mediúnica, vem cá, botava a mão na cintura, vocês são loucos, fazendo essa bobagem aí, vão para as suas casas, junto das suas mulheres. Às vezes ela fechava e escondia a porta de casa para o marido não sair, para não vir à reunião mediúnica. Até que o dirigente, porque dar conselho é a coisa mais fácil que tem, né? O dirigente disse pro médico. E todas as vezes que ela fazia isso, que todo mundo olhava para o marido, ela dizia, não, ela é boazinha, ela é só um pouco nervosa. Mas falava qualquer coisa, vinha, discutia, olha, não fui à reunião porque não achava aquilo tudo, mas você falando, não, ela é boazinha, ela só é um pouco nervosa. Até que um dia o dirigente falou, vem cá, por que você ainda sustenta essa mulher, fica do lado dela? Por que não se separa? Não, ela é boazinha, ela é só um pouco nervosa. Ele só dizia isso. Aí o dirigente, quando foi dormir, que fez a prece para o descanso, o mentor chamou e disse, vem cá, tu conhece aquele companheiro que tu deu aquele conselho extemporâneo, fora de hora? Conhece, ele é há 10 anos médium do centro? Não, você conhece o espírito dele, sabe por quê que ele está ligado com aquela criatura? Ah, isso eu não conheço. Então eu vou te dizer, ela era filha dele na última e recente encarnação, e ele obrigou a um casamento que ela não queria aos 18 anos de idade. Ela não suportou e suicidou-se. Então ele está aqui devolvendo o que ele tirou dela. Então, primeiro tem que reestruturar, equilibrar o sistema nervoso. Então ele se preparou com paciência, com tolerância, aquilo tudo para suportar. Então os casamentos, eles são acidentais, rapidamente, antes de chegar lá, que é o encontro de almas inferiorizadas,
por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. Eles são provacionais, que é o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. São sacrificiais, que é o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Afins, que é o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. E transcendentes, que são as almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Nós podemos, talvez, dar um exemplo de Allan Kardec com Amélie Boudet. E olha só, ela era mais velha que ele. Amélie Boudet era 11 ou 10 anos mais velha que ele. E vejam, no dia, 9 anos, Marlene me corrigiu aqui, Marlene, minha mulher, me corrigiu. Sabe mais do que eu nessa área, né? Porque eu falei 11, foi 9. Então, no dia que ele morreu, Kardec, como ia inaugurar a Livraria Espírita da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele tinha dito a Gabi, que ele chamava docemente a mulher, Amélie Boudet, se acontecer alguma coisa comigo, porque ele estava com um distúrbio vascular, não cancele a inauguração da livraria, porque nós mandamos convites para toda a França e até fora da França, e as viagens eram muito difíceis e longas naquela época. Então, na hora do velório, ela pediu licença, foi à livraria, abriu a livraria, inaugurou, ficou umas 2, 3 horas lá e depois voltou. Uma amiga que faz palestra aqui, o filho foi assassinado, ela estava no velório, pediu desculpas, foi fazer uma palestra que ela estava marcada para fazer, depois voltou. São mulheres de têmpera, não é? Então, dentro desse casamento. Então, minha gente, olha, André Luiz recomenda tratarmos, olha, isso é o cônjuge com a mesma gentileza que dispensamos as visitas. Já pensaram? Quando a gente convida o nosso chefe para almoçar na nossa casa, principalmente nos dias de hoje, né, que os empregos estão difíceis, então a gente dá a melhor cadeira, tira ele da corrente de ar, não é? Pergunta o que é que ele gosta de comer, aquilo tudo. Então, por que não tratar a mulher assim ou o marido assim? Não custa nada fazer aquela comida que ele gosta, não é? E ele não tem nada que dizer que está com pouco sal, sem açúcar, o bolo, tem que aceitar, né? Uma pesquisa na Alemanha revelou, olha, um conselho aos jovens, casem com quem gosta de falar. Quem não gosta de falar, no final da vida, vai ser um túmulo. Bom,